Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like para mim no começo do vídeo que ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem arquivo misterioso. Então vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. Nosso arquivo misterioso de hoje vai contar a história do monstro dos Andes, Pedro Alonso Lopes. Pedro Alonso Lopes nasceu em 8 de outubro de 1948 em Santa Isabel, Colômbia. Filho de Benilda Lopes Castaneda e Megdardo Rei. O pai do Pedro foi morto enquanto ele ainda era criança. Ele foi morto com 6 tiros na porta de casa, por conta de crimes também que tinha na região. A mãe do Pedro, a Benilda, ela teve que começar a se prostituir para poder sustentar os filhos. Ela tinha outros filhos além do Pedro, então ela começou a se prostituir e muitas das vezes ela levava os clientes para a própria casa dela e os filhos dela acabavam vivenciando, abuso e agressões que ela sofria de todas as vezes que ela levava esses clientes para a casa dela. E a casa dela também não tinha tanta privacidade para ela poder fazer isso, para levar os clientes para lá, porque o quarto que dividia só tinha uma cortina, então várias vezes as crianças acabavam presenciando tudo aquilo. E o Pedro, inclusive, ele conta de se lembrar de acontecimentos, de agressões que a mãe dele sofreu várias vezes que ela saiu com esses clientes. E aos 8 anos de idade, o Pedro foi expulso de casa porque ele tentou abusar da irmã mais nova dele, e a mãe dele ela ficou indignada, acabou mandando ele embora de casa com 8 anos mesmo. Ele passou a viver nas ruas, pedindo comida e roubando. Teve uma família que chegou a ajudar ele com comida e algumas coisas, ficaram com muita dó dele, porque ele estava muito magro e desnutrido. Ele logo começou a usar drogas também e a roubar. E algum tempo depois, quando ele estava um pouquinho mais velho, ele acabou conhecendo um homem que ofereceu ajuda para ele, ofereceu uma casa. Em troca disso, o homem abusava constantemente do Pedro. Depois de sofrer bastante na mão desse homem, o Pedro acabou fugindo, conseguiu fugir dele aos 18 anos. Então ele começou a viver de furtos. Ele roubava vários carros, várias coisas. E aos 18 anos, ele foi preso roubando um carro. E pouco tempo depois de entrar na cadeia, ele acabou sendo espancado e abusado por uma gangue dentro da prisão. Deixou ele muito revoltado. Ele passava dia e noite planejando uma vingança contra essa gangue. Certo dia ele resolveu fazer uma arma branca mesmo, que ele fez, prisão, e ele conseguiu matar 4 dos seus agressores. Ele acabou cortando a garganta dele. E após isso, ele acabou pegando alguns anos de prisão. E em 1978, ele acabou sendo liberado da prisão aos 20 anos. Ele achou bem emocionante, a sensação de matar e queria fazer novas vítimas. E o alvo dele agora seriam garotas de 8 a 13 anos. Após ser liberado da prisão, o Pedro viajou para Ayacucho, no Peru, e o alvo dele foram meninas indígenas. E na opinião dele, elas eram mais inocentes, os pais delas não eram tão desconfiados quanto pais de meninas brancas. Eles escolhiam as vítimas que tinham um olhar mais inocente, as meninas indígenas, porque elas eram mais fáceis de enganar. E na maioria das vezes ele falava que ia dar algum brinquedo ou um espelho, e nisso elas já ficavam entretidas, já se interessavam e seguiam ele. E ele gostava que as vítimas transmitissem um ar de inocência, confiança e que fossem bem bonitas. Também começava a seguir as vítimas por vários dias para conhecer a rotina, para saber a hora certa de atacar. E depois de acompanhar elas por vários dias, ele esperava algum momento que elas estivessem sozinhas para chegar até elas. E ele falava que estava perdido ali na região, se elas podiam ajudar. Ou até mesmo ele prometia alguma coisa, um doce, um brinquedo, um espelho, alguma coisa, e elas seguiam. Levava elas para alguma área de mata ou alguma área que não tivesse ninguém. Ele cometia abuso, depois estrangulava até a morte, e algumas vítimas ele também chegava a cortar os pulsos. E nenhuma das vítimas foram mortas de noite ou de madrugada. Ele disse que gostava de olhar os sofrimentos delas nos olhos. Se cometesse o crime de noite, ele não conseguiria ver.
crimes dele era bem rápido, né? Que ele matava as meninas. Era cerca de 20 a 30 minutos. E na cabeça dele, ele era algum anjo salvador que estava protegendo as crianças. Elas morressem, né, ainda na infância, seriam inocentes para sempre. E que assim elas nunca iriam perder a inocência. E não teriam que enfrentar uma vida de pobreza e sofrimento. E acredita-se que o Pedro acabou assassinando mais de 100 meninas de 9 a 12 anos no Peru. Por lá ele começou a ser chamado de Monstro dos Andes, que é como ele ficou conhecido. Entre 1978 a 1980, o desaparecimento de meninas aumentou muito rápido na Colômbia e no Equador. Porém, a polícia não suspeitou de nenhum serial killer ou algo do tipo. A polícia somente achou que era tráfico humano ou alguma coisa assim. Então eles não investigaram a fundo, né? Tanto que não tinha encontrado nenhum corpo ainda, né? Por isso não levaram em consideração algum serial killer. Elas estavam simplesmente, né, desaparecendo, porém não tinham um corpo. Então a polícia achava que estavam vivas, né? E estavam sendo usadas para tráfico humano. Até que em 1980, uma enchente inundou a cidade e transbordou alguns rios da região. Cidade equatoriana. E a chuva, consequentemente, acabou trazendo 4 corpos de meninas na região. E eram 4 meninas que estavam desaparecidas por ali há um bom tempo. E isso acabou gerando um alerta na região. Porém, a polícia não tinha nada, né? A polícia não tinha nem um suspeito, nem provas e nem nada. Então, acabou não levando a polícia a nada. Foram feitas várias investigações no Equador. Porém, a polícia não tinha dados, não tinha suspeito, nem provas, e tudo acabou caindo no esquecimento por algum tempo. Porém, o Pedro acabou cometendo um erro em 1980 em Ambato, Equador. Ele tentou raptar a filha de um comerciante local. Ela estava com a mãe dela no mercado. Tentou raptar ela, convencendo ela que tinha vários doces no carro. Então ele ficou ali um tempo observando, né, ela e a mãe dela por algum tempo. E quando ela se distanciou um pouco da mãe, ele tentou enganar ela. Só que a mãe dela acabou vendo rápido e acabou chamando a polícia. Ele acabou sendo preso, né, por tentativa de sequestro. E logo depois a polícia também começou a ligar ele aos outros crimes, né, de desaparecimento ali da região. A polícia insistiu várias vezes para ver se ele confessava, para ver se ele falava. Porém, foi todas tentativas sem sucesso. Ele não falou nada e nem confessou. Em muita investigação, os policiais e os investigadores tentaram encontrar uma saída para fazer o Pedro confessar. Eles descobriram que o Pedro tinha uma fé católica muito forte. Então eles resolveram chamar um detetive disfarçado de pastor para entrar na cela dele como criminoso mesmo, para ver se eles começavam a ter uma amizade, para ver se o Pedro contava, né? Então eles chamaram um detetive, que era o pastor Gonzales, que era o detetive, né, disfarçado, e colocaram ele na mesma cela. E algum tempo depois, quase um mês, o detetive estava lá ainda. O Pedro não tinha falado nada, diferente do que as autoridades tinham achado, né? Eles acharam que ele ia falar bem rápido. Só que não, ele demorou bastante para falar. Só que algum tempo depois, os policiais já estavam apreensivos, né? Até o próprio detetive que estava na cela já estava com medo de ficar ali tanto tempo, né, convivendo com o assassino. E o Pedro começou a contar aos poucos tudo. E ele se gabava bastante de tudo que ele tinha feito. O detetive falou: ele me confessou atos tão horríveis, bestiais e violentos que eu não conseguia mais ouvi-lo. Usava e depois estrangulava as meninas olhando nos olhos. Então naquele momento ele sentia prazer em ver a vida saindo pelos olhos, que a vida murchasse. Então depois disso, né, depois do policial contar tudo que o Pedro tinha falado para ele, os policiais resolveram levar o Pedro para um interrogatório. E lá eles acharam que o Pedro ia estar bravo, né? O policial tinha se disfarçado, mas não, ele ligou e ele continuou contando tudo que ele tinha feito com o maior orgulho. E ele justificou os crimes dele por conta da infância, né, conturbada que ele teve. Então ele disse: perdi minha infância com 8 anos, então resolvi fazer o mesmo com o máximo de meninas que eu pude. Ele disse: preferia as mulheres equatorianas, pois elas eram mais dóceis, mais confiantes e inocentes. Elas não são como as colombianas que suspeitam de tudo e suspeitam de estranhos. E ele disse que ele chegou a cavar um buraco
acabou jogando 4 corpos, né, das meninas em uma mesma cova. Depois ele acabou indo visitar e chamava elas de bonecas. Ele conversava, né, com os cadáveres, porém, algum tempo depois, né, como elas não respondiam nem nada, como ele disse, ele ficava entediado e ia fazer sua próxima vítima. Consegui achar certinhos que ele cometia necrofilia, porém, umas pesquisas falam que sim e outras que não. E ele disse que os assassinatos lhe davam prazer e excitação ao máximo. E a polícia começou a duvidar, né, do testemunho do Pedro, porque ele estava contando tudo aquilo super animado, super orgulhoso. Porém, o Pedro começou a levar eles, né, nos locais que estavam os corpos. Ele levava os policiais lá, onde estavam os corpos, e ele mexia na terra, ele pulava por cima dos corpos. Ele estava bem animado mesmo, parecia que ele não estava ali na cena do crime. E a polícia encontrou um total de 74 corpos de meninas de 8 a 12 anos, e todas elas estavam com sinais de abuso. Porém, o Pedro disse que haviam mais corpos, que eram 110 corpos no total. Então, acredita-se que no Peru, Colômbia e Equador, ele assassinou mais de 300 meninas. E na época ele foi condenado apenas a 16 anos de prisão, que era a pena máxima na época do Equador. Ele foi preso até 1994, depois ele foi extraditado para a Colômbia para um novo julgamento. Porém, o magistrado considerou ele insano e, portanto, era imputável e ele não poderia responder, né, pelos atos. Então ele foi enviado para um hospital psiquiátrico de acompanhamento mensal perante uma autoridade judicial, enviado para um hospital psiquiátrico, onde passou 4 anos. E ele impôs uma fiança de $50 à obrigação de tratamento psiquiátrico, né? Então ele teria que fazer um acompanhamento psiquiátrico ali enquanto ele estivesse internado, né, e pagar $50 mensalmente, né, para acompanhar a evolução dele. Porém, ele se recusou. E assim ele foi libertado em 1998. E o paradeiro dele é desconhecido até hoje. E exames psicológicos revelaram que ele era um sociopata com um transtorno de personalidade antissocial, sem consciência ou empatia, com grande capacidade de manipular e enganar qualquer pessoa. Em 2022, a Interpol emitiu um mandato de busca e prisão de Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes, por causa da semelhança de um assassinato que tinha acontecido em El Espinal. E essa área era uma das áreas, né, onde o Pedro tinha feito as vítimas, né, nos anos antes. Em 2012, no município colombiano de Tunja, outra menina foi encontrada morta. E eles suspeitavam, né, que era o Pedro que estava fazendo as vítimas. E os assassinatos, né, seguiam o mesmo modus operandi do monstro dos Andes. E em 1998, já livre, o Pedro foi até a mãe dele pedir dinheiro e ajuda para que ele pudesse viajar. E essa foi a última vez, né, que ele foi visto. Depois disso, ele simplesmente desapareceu, ninguém tem mais notícias dele. E atualmente, se ele ainda estiver vivo, ele está quase 80 anos. E estima-se que ele matou pouco mais de 300 meninos. Interpol ainda está procurando, né, qual seria o maior serial killer com mais vítimas. E o Pedro, né, é um dos primeiros na lista. Então, esse foi o artigo misterioso de hoje. Então, eu vou dar minha opinião sobre o caso. Eu acho que o Pedro, ele tinha transtornos por conta da infância dele, sim, né, que nem ele disse. Porém, né, nada justifica o que ele fez, né, com todas essas vítimas, né. Mais de 300 meninas, né, que tiveram ali a infância tirada, né, e toda a vida perdida, né, nos sofrimentos das famílias. E eu acredito que seja por conta, né, das cenas que ele presenciou ali com a mãe dele, e todos os traumas e tudo mais. Mas não acredito que ele seja totalmente insano. Eu acredito que ele sabia, assim, de tudo que ele estava fazendo, tanto que os psicólogos, né, disseram que ele era cruel, e eu acredito nisso mesmo. Porém, eu acredito que ele tenha vários traumas de infância. Eu acho que ele não está mais vivo, né, 80 anos já, né. Imagino que ele não esteja mais vivo, né, por conta que ele estaria muito velho, né, já com 80 anos. Acho que ele já tenha morrido, mas eu acho que essas vítimas não foram dele, né, essas vítimas que tiveram agora esses anos pra cá, eu acredito que não tenha sido ele. Então é isso, gente. Saber também a opinião de vocês, tá? Deixem aqui embaixo pra mim. Se você não deixou o like, deixe, que ajuda bastante o canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, e por lá também tem arquivo misterioso.
Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.